Então levantei os meus olhos e olhei, e eis que estava diante de mim um homem vestido de linho. E ele me disse: Não temas, Daniel, porque agora eu vim para te fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Pois a visão ainda se refere a dias distantes. Mas eu te mostrarei o que está escrito no livro da verdade. E não há ninguém que me ajude nessas coisas, senão Miguel, o vosso príncipe. Agora, pois, mostrar-te-ei a verdade. Eis que ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. E, fortalecido pelas suas riquezas, ele incitará todos contra o reino da Grécia. Historicamente, os 4 reis que governaram a Pérsia de forma consecutiva foram Cambises, Ismerdes, Dario-Estaspes e Xerxes, também conhecido como Assuero, no livro de Ester. É importante notar algo aqui. No verso 2, Gabriel diz claramente a Daniel que lhe mostraria a verdade. E quando permitimos que a própria Bíblia interprete a Bíblia, entendemos que verdade está ligada à interpretação de eventos reais. Isso nos mostra que Daniel 11 descreve acontecimentos históricos literais e não símbolos espirituais, quando identifica os poderes mencionados. O próprio Daniel confirma esse princípio no capítulo 7, quando diz: Eu, Daniel, fiquei alarmado no meu espírito, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me falou e me fez entender a interpretação das coisas. Levantar-se-á um rei poderoso, que governará com grande domínio e fará conforme a sua vontade. Mas quando estiver no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e dividido para os 4 ventos do céu, não passando à sua posteridade, nem segundo o domínio que exerceu. O seu reino será arrancado e dado a outros. Esse rei poderoso mencionado no verso 3 é Alexandre o Grande. Depois de derrotar os persas, Alexandre tornou-se o governante absoluto do Império Grego. Mas o seu reinado foi abruptamente interrompido, quando ele morreu aos 32 anos de idade. Exatamente como a profecia anunciou, o império foi dividido em 4 reinos, cada um governado por um de seus generais. Ptolomeu governou o Egito, ao sul de Jerusalém. Cassandro governou a Macedônia, a oeste. Lisimaco governou a região da Trácia e da Ásia Menor, ao norte. Seleuco controlou a Pérsia e as terras do Oriente. Agora surge uma pergunta fundamental. Por que esses versos não podem ser interpretados simbolicamente ou como poderes espirituais? Porque isso violaria as regras bíblicas de interpretação, especialmente as estabelecidas por Guilherme Miller. A regra número 11 diz o seguinte: para saber quando uma palavra deve ser entendida de forma literal, se o texto faz sentido como está e não contradiz as leis naturais, então deve ser interpretado literalmente e não de forma figurada. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os salteadores do teu povo se exaltarão para cumprir a visão, mas cairão. No verso 14 de Daniel 11, um novo poder é introduzido. Se permitirmos que a própria Bíblia interprete a si mesma, os salteadores mencionados em Ezequiel 7 são identificados como aqueles que poluem ou profanam o templo de Deus. Entregá-la-ei nas mãos de estrangeiros para presa, e aos ímpios da terra para despojo, e eles a profanarão. Desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu santuário secreto, porque os salteadores entrarão nele e o profanarão. Ezequiel 7, 21, 22. Ao longo de toda a história, apenas 2 poderes profanaram o templo de Deus: a Babilônia antiga e o Império Romano pagão. Como Babilônia já havia sido conquistada quando Daniel recebeu a interpretação do capítulo 11, fica claro que Roma pagão é a única que pode identificar corretamente os salteadores de Daniel 11:14.
Assim, o rei do norte virá, levantará trincheiras, tomará as cidades fortificadas, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, nem haverá força para resistir. Mas aquele que vem contra ele fará conforme a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. Ele se estabelecerá na terra gloriosa, e esta será consumida pela sua mão. Aqui vemos o avanço irresistível de Roma, conquistando tanto o rei do norte quanto o rei do sul, e tomando posse da terra gloriosa, a Palestina, exatamente como a profecia havia anunciado. Então se levantará, em seu lugar, um exator de impostos na glória do reino. Mas em poucos dias será destruído, não por ira nem por batalha. E em seu lugar se levantará um homem desprezível, a quem não será dada a honra do reino. Mas ele virá pacificamente e obterá o reino por meio de intrigas e bajulações. De acordo com a história, Augusto César sucedeu Júlio César como imperador do Império Romano. A Bíblia o menciona claramente em Lucas 2:1. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo. Após a morte pacífica de Augusto César, descrita em Daniel 11 como ocorrendo nem em ira, nem em batalha, Tibério César ascendeu ao trono. A história retrata Tibério como um governante vil e cruel, que governava de forma arbitrária e opressora. Mas surge então uma pergunta fundamental. Por que precisamos usar as regras de Guilherme Miller para interpretar a profecia bíblica? A própria Bíblia responde. Temos, assim, uma palavra profética ainda mais segura, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em vosso coração. 2 Pedro 1,19. O que impede a luz ou a profecia de se transformar em trevas e falsa profecia? A própria Bíblia nos dá a resposta. Uma terra de trevas, como a própria escuridão, de sombra de morte, sem ordem alguma, e onde a luz é como trevas. Jó 10:22. Sem ordem, a luz se torna escuridão. O que antes era uma profecia clara, pode se transformar em misticismo e engano. É por isso que as regras de William Miller são essenciais. Elas estabelecem a ordem necessária para compreender corretamente a profecia bíblica. Porque os navios de Quitim virão contra ele. Por isso se entristecerá e voltará com indignação contra a Santa Aliança. Fará isso e ainda tornará, e se entenderá com os que abandonarem a Santa Aliança. E braços se levantarão da parte dele, e profanarão o santuário da fortaleza. Tirarão o sacrifício contínuo e estabelecerão a abominação desoladora. Esses versos descrevem um período histórico específico, a queda do Império Romano pagão e o estabelecimento daquilo que a Bíblia chama de abominação da desolação, Roma papal. Aos que procederem perversamente contra a aliança, ele corromperá com lisonjas. Mas o povo que conhece ao seu Deus será forte e fará proezas. Os sábios entre o povo instruirão a muitos. Todavia, cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por muitos dias. Quando caírem, serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque ainda será para o tempo determinado. Ao longo dessa história profética, vemos as conquistas e perseguições promovidas pelo papado, que utilizou o poder do Estado para perseguir cristãos fiéis à Bíblia durante a Idade Média. Grupos como os valdenses, albigenses, huguenotes e milhões de outros foram caçados, perseguidos e finalmente martirizados por sua fé. Nos versos 36 a 39, um novo poder entra em cena.
E este rei fará conforme a sua vontade. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todo Deus. Falará coisas extraordinárias contra o Deus dos deuses e prosperará até que a indignação se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito ao Deus de seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a Deus algum, pois se engrandecerá acima de todos. Esse poder é marcado por total desprezo por qualquer divindade. É uma força que exalta a vontade humana acima do propósito de Deus, negando, na prática, a própria existência do Deus da Bíblia. Essas características se manifestaram de forma clara e histórica durante a Revolução Francesa, especialmente no período de 1793 a 1797. E no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte virá contra ele, como um redemoinho, com carros, cavaleiros e muitos navios. Entrará nas terras, transbordará e passará. Neste verso, o rei do norte e o rei do sul reaparecem, ao longo de todo o capítulo 11 de Daniel. Não há nenhuma indicação bíblica de que devamos buscar outros poderes para identificá-los, além daqueles já claramente definidos nos versos anteriores. De forma literal e geográfica, o rei do sul continua sendo identificado como o Egito, ao passo que, literalmente, o território do rei do norte permanece identificado como a Turquia. Esses dois poderes atuando como protagonistas centrais no verso 40. O termo ele, mencionado neste verso, refere-se ao rei voluntarioso descrito anteriormente, identificado de forma específica como a França. Já o tempo do fim, conforme indicado em Daniel 12:7, marca o encerramento do período profético conhecido como tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 anos de supremacia papal, que chegam ao fim no ano de 1798. Houve uma guerra em 1798 envolvendo França, Egito e Turquia. A resposta está na história. Para interromper as rotas comerciais britânicas no Oriente Médio, o general francês Napoleão Bonaparte liderou uma campanha militar com o objetivo de conquistar territórios otomanos para a França. Em 5 de março de 1798, Napoleão recebeu as ordens para a expedição ao Egito. Ele deixou Paris em 3 de maio e conquistou Alexandria em 5 de julho. Poucas semanas depois, em 23 de julho de 1798, ocorreu a decisiva Batalha das Pirâmides. O exército francês saiu vitorioso e, no dia seguinte, entrou no Cairo, capital do Egito. Assim, conforme a profecia declara, o rei do sul ofereceu apenas fraca resistência. Mas a Bíblia também afirma que em 1798, o rei do norte viria contra ele como um redemoinho. A história confirma o que aconteceu depois da vitória francesa no Egito. Em 2 de setembro de 1798, Selim III, sultão da Turquia, declarou guerra à França. A Turquia ficou furiosa com a conquista do Egito por Napoleão, território que há muito tempo era uma província semi-autônoma do Império Otomano. O exército turco, composto por muitos cavaleiros e carros, e agora reforçado por numerosos navios da Rússia e da Inglaterra, iniciou o combate contra a França em 18 de março de 1799. Após 60 dias de conflito, Napoleão bateu em retirada e começou a recuar de volta ao Egito. No final, o rei do norte saiu vencedor. Entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas estes escaparão da sua mão: Edom, Moabe e os principais dos filhos de Amon. Estenderá também a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Mais tarde, em 1801, a França foi finalmente forçada a entregar o controle do Egito aos turcos.
No entanto, a localização geográfica de Edom, Moabe e Amon ficavam fora da influência direta da Turquia, e por isso escaparam da devastação causada pela Turquia, exatamente como a profecia havia indicado. Terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata, e sobre todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes os seguirão. Quando os turcos assumiram o controle, o sultão permitiu que os egípcios reorganizassem seu governo, como antes da invasão francesa, concedendo-lhes autonomia administrativa. Contudo, o Egito passou a pagar tributo ao governo turco, o que incluía o pagamento anual de ouro, prata, além de provisões anuais de trigo e cevada. Mas notícias do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. As notícias do Oriente cumpriram-se na Guerra Otomano-Persa entre 1821 e 1823. As notícias do Norte cumpriram-se na Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856, e na Guerra Russo-Turca, de 1877 a 1878. E armarás tendas do seu palácio, entre os mares e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Este verso de Daniel 11 ainda aguarda cumprimento final. A Bíblia indica que em algum momento no futuro próximo, a Turquia, ainda identificada como o Rei do Norte, tentará invadir Israel e estabelecer sua sede governamental no Monte Santo e Glorioso. Esse local é identificado geograficamente como Jerusalém, conforme Daniel 9:16, Isaías 66:20 e Zacarias 8:3. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, já fez ameaças públicas de invadir Israel. Erdogan citou intervenções anteriores em Karabakh e na Líbia para argumentar que a Líbia não hesitará em fazer o mesmo se a situação exigir. Precisamos ser muito fortes para que Israel não continue fazendo essas coisas absurdas contra a Palestina. Assim como entramos em Karabakh, assim como entramos na Líbia, podemos fazer algo semelhante. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo o teu povo será livrado, todo aquele que for achado escrito no livro.